pra mim. Ah, mas é que às vezes a internet dá uma bugada, né? Normal. Sim, tia. Eu travei na aula de ciências. Se eu não for pra gravar aqui, também tô travada. Eu não consigo adicionar os outros. Deixa eu tentar atualizar a página aqui de novo na internet. Vamos ver. Agora deu certo. Travou pra mim também, viu, Nicole? Ai, tia, hoje a internet tá muito ruim. Devagarzinha, né? Nem é sexta-feira, né? Sim. Bom, vamos ver quem tá na sala, que conseguiu chegar. Vamos ver. O Augusto, Betânia, Lucas, Otávio, Giovana, Léo, Maria Clara, Nicole, Sofia e a Yasmin. Será que os outros não conseguiram ainda mandar a solicitação aqui? Pra mim não apareceu. Tá faltando bastante aluno ainda. Vou esperar mais um minutinho, tá? Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Tia, a gente vê aí, trava, mas a gente consegue, tia, a gente consegue. Então tá bom, Giovana. Tia, caso eu não responda é porque minha internet travou, que nem aconteceu na aula de ciências. Ok. Bom, então vamos lá. Na aula passada, a gente estava falando da monarquia e a república do Império Romano. Apresentando o quê, Léo? O que você está falando de apresentando? Ah, não, eu ainda não estou apresentando, não. Eu estou esperando os amigos entrarem aí, que tá faltando bastante gente. Tá? Desculpa ter me atrasado, porque meu computador reiniciou, tá? Ah, normal. É bem na hora que a gente vai entrar, ele reinicia, né? Tia, ele travou, ficou parado a tela, aí reiniciou. O que ela aprendeu hoje? A tecnologia, ela fica testando a nossa paciência, né, Pablo? Oi, Gabriel, a gente vai fazer a correção dos exercícios. Lembra que eu pedi para vocês fazerem os exercícios de tarefa? Né? Então, eu vou começar lá na página 368, tá? Vou colocar aí, ó, no chat, página 368, tá? A gente tá no grupo 9. Então, a gente vai fazer aí a correção dos exercícios. Ok? Então, começando lá pelo primeiro exercício. Eu pedi alguns para vocês, que eu assinalei aqui, que é o exercício 4, que eu vou perguntar depois para vocês, tá? O 4 da página 368, o 4 da página 369, o 2 da página 370, na página 373 o 4, depois o 4 de novo na 374. Quase tudo 4, né? Os exercícios que eu pedi para vocês fazerem. Então, hoje aí na página 368, nessa página aqui, ó, tá? Que tá aqui, ó, do ladinho, coloca a data de hoje pra gente registrar que a gente fez, então, a correção, a devolutiva, a explicação, tá? Hoje é dia 12/11/2020, ok? Todo mundo aí já tá com a apostila aberta na página. Já, pessoal?
Sim, tia, eu fiz as tarefas todas. Só não fiz uma, que era de pesquisar. E meu celular, tia, tinha acabado a bateria. Aí eu deixei. Tá. Quem mais, pessoal? Tá faltando aí pegar, abrir na página 368, pra gente começar aqui a explicação, todo mundo na mesma página. Ninguém fala nada, então eu vou começar, tá? Então vamos lá. No primeiro exercício, pra gente A minha descrever. internet tá travando muito, eu vou sair e entrar, tá? Tá bom, Lara, tá bom. Boa, Nicole. Como que é? A internet pode competir com bicho preguiça? Aham, pra ver quem é mais lerdo, tia. Essa foi a melhor. Ai, ai. Então vamos lá. Agora acho que deu certo aqui. Bom, carregou a página pelo menos. Então vamos lá. Na página 368 a gente vai discutir todos eles, tá? Um a um. Então, o primeiro exercício, descreva a organização política durante a monarquia, tá? Vou compartilhar com vocês e a gente vai focar na explicação dos principais pontos. Tia, ele tinha 3 reis, não tinha? Tinha. O Caio falou que a internet, porque o quê? Porque ela não morre. Ai, Ó, tia. oi. Vamos lá, pessoal. Lá no primeiro exercício, como a Nicole falou, sim, né, a política ela vai ser dividida aí, né, entre reis. A gente vai ver que a monarquia ela vai se enfraquecer muito, né, quando se torna república. E essa república também ela não vai se perpetuar por muito tempo. Ô, tia, não. Oi. qual o exercício? O primeiro, Augusto. O 1? Isso, tá? Da 368. Estou compartilhando aí com vocês, tá? Então vamos lá. Descreva a organização política romana durante a monarquia, tá? Então, como que era na monarquia? Então, tinha o rei, tinha o senado e tinha a assembleia curiata, né? Então, isso vocês têm que colocar aí na resposta de vocês, tá? Então, durante a monarquia, como que era? Tinha aqui os três. Tinha o rei, senado e assembleia curiata. O rei, então, ele era eleito de forma vitalícia, que ele ficava por muito, muito, muito tempo, né? Ele fazia todas as funções, política, religiosa, ele era o juiz. O senado, ele era conselheiro, né? Geralmente era composto por pessoas das grandes famílias que tinham dinheiro. E aí, então, a gente vê que a Assembleia Curiata era composta pelos patrícios, em idade militar, que, de acordo com o rei, né, aprovava ou não, tá? Então, o que vocês têm que descrever na resposta 1? Vocês estão visualizando aí? O que eu grifei, tá? E aí vocês acrescentam que o rei era eleito de forma vitalícia, que o Senado tinha chefes de grandes famílias e a Assembleia Curiata era composta pelos patrícios. Pera, tia, eu Oi? só escrevi o que você grifou. Não, é para acrescentar o que eu falei. O rei era eleito de forma vitalício. Acrescenta aí. O rei era eleito de forma vitalício. O Senado era composto por chefes de grandes famílias. O Senado era composto por chefes de grandes Tia, eu ainda tô famílias. escrevendo de forma vitalícia. Tá aqui, ó. É só você acompanhar, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá tudo aqui o que eu tô falando, ó. Ó. Ô, tia, de forma vitalícia. O Senado era composto por grandes chefes de grandes famílias aí.
era composto por chefes de grandes famílias. famílias, chefe de grandes famílias, E a Assembleia Curiata era composta por patrícios. assembleia o quê? Curiata. A assembleia e a curiata era composto por patrícios. Isso. Augusto, procura aí no texto, tem tudo aí. Sim, Augusto. Eu mostrei onde está no texto, tá? Senão a gente vai ficar mais que 2 aulas só nessa correção. Vamos lá. Acompanha. Então, Depois de resumindo, patrício tem pessoal, mais? Resumindo, então, pessoal, durante a monarquia havia o rei, o senado e a assembleia curiata. O rei, ele era eleito de forma vitalícia, o senado era composto por chefes de grandes famílias e a assembleia curiata era composta por patrícios, tá? Agora vamos para a questão 2. Na sociedade romana surgiram 2 categorias sociais, clientes e escravizados. Explique a função de cada um. Então, vou retomar com vocês. Como eram os clientes? Os clientes eram homens livres, né? Que prestavam aí serviços, no caso. E os escravos, eles perdiam a sua liberdade, porque eles tinham muitas dívidas, né? Contraídas dos patrícios. Foi o que eu falei para vocês. Os escravos eram pessoas, então, que deviam, né? Os patrícios. Tá? Então, vamos lá, na questão 2 agora. Então, aqui está perguntando clientes e escravizados, tá? Explique a função de cada um. Então, clientes eram homens livres, né, não, que viviam na custa dos patrícios. Aí, eles prestavam, então, pequeno serviço, troca de proteção, abrigo, comida. E os escravizados, ó, eram pequenos agricultores e artesãos que perderam a sua liberdade, contraídas por dívidas, né? E eles tinham que pagar para os patrícios, tá? Então, aqui na questão 2, aqui vocês têm que encaixar toda essa argumentação, ok? Tem alguma dúvida aqui, pessoal? Qual era a função dos clientes e dos escravos? Não. Ok, Nicole. Esperar mais um minutinho aí, pessoal, concluir. Também acabou, Léo? Podemos seguir, pessoal? Próxima. Não, tia. Ela vai ficar aí em cima. Augusto, eu tiro o print e eu mando pra você. Ela vai ficar aqui em cima, Nicole, não precisa. Igual a 1, tá? Ó. Tá vendo?
Dá para ver. Na questão 3, podemos afirmar que a sociedade romana, durante a monarquia, ela era igualitária? Pessoal, Não. vocês acham que era? Não, tia. Um rei queria mandar mais que o outro. Isso, por isso que deu toda aquela briga, né? Que eu contei para vocês na aula passada, né? Então, vamos lá, ó. Na questão 3, ó, espera-se que vocês reconheçam que não, né? Não, uma vez que havia grupos da sociedade com mais direitos do que outras. Por exemplo, os plebeus e clientes escravizados não possuíam direitos políticos, tá? Então, aqui, na questão 3, não, uma vez que havia grupos da sociedade com mais direitos do que outros, por exemplo, os plebeus, clientes escravizados, né, que não possuíam direitos políticos, tá? Como até a Nicole aí mencionou. Ô, tia, eu pus que um rei queria mandar mais que o outro e que tinham grupos que eram mais privilegiados, tá certo? Tá certo? Podemos ir para 4? A 4 era a tarefa. Não. Pode sim, tia. Então, Pode vamos lá. sim, tia. Porque a monarquia romana Brother. chegou ao fim, tá? Então, vamos lá. Quem gostaria de comentar a sua resposta? Eu, tia. Eu. Ok, fala um de cada vez, tá? Eu posso falar primeiro? Pode. Eu coloquei A assim, Nicole porque era. primeiro. Não, eu perguntei primeiro. Porque era ruim as leis, então fizeram outras. Não, pera, porque era ruim as leis, então fizeram outras. Não, Augusto, ó. Porque a monarquia romana chegou ao fim, a monarquia ela deu lugar à república porque os patrícios estavam descontentes, né, com a forma dos outros governos, como por exemplo com o Taquínio, com a aplicação de um golpe de Estado, né? Não tem a ver com o que você respondeu, tá? Corrige. Fala, Nicole. Por causa das disputas pelo poder político, Roma acabou se enfraquecendo e chegou ao fim. Além disso, tinha 3 reis e cada um falava uma coisa, e um queria mandar mais que o outro. Isso, então pode até acrescentar, viu, Nicole? Colocando aí que Tia, eu posso resumir? pode até Posso acrescentar. falar? Deixa eu só concluir. Pode até acrescentar que eles estavam descontentes com a forma de governo, tá? Quem quer falar, pode falar agora. Eu te posso colocar Tá. aqui. Por causa da disputa de poder, posso- Roma acabou indo aos pedaços. Isso, aí você acrescenta isso que eu falei, Caio, pra Nicole, tá? Porque eles estavam aí descontentes com a forma de governo. Eu posso falar que os patrícios estavam descontentes pelo poder só? Sim, pode. Aí, pessoal, compartilhando aí com vocês, tá? Tia, Oi, Clara. Aonde fala? desculpem então. Eu ainda não fiz a É porque o meu celular ele tem 16 gigas de memória. Porque ele é bem antigo. Então, o WhatsApp não tava entrando. Tá, calma aí, Augusto. Sabe quando dá aquele negócio que você tem que tirar um tanto de espaço do seu celular? Sim, Eu tive que ficar tirando várias fotos e vários vídeos, por isso que eu demorei. tudo Eu tive bem, que Clara. tirar um por um. Acompanha aí que eu tô compartilhando na página e no exercício.
Aí o que você perdeu Tá. depois você pega com alguém, tá? Nós estamos no exercício 4. Seus amigos já falaram. E aí tá na imagem compartilhada, tá mostrando aonde é para vocês corrigirem quem não fez, tá? Ok? Então, o exercício 3 e o exercício 4 estão aí. Eu vou esperar só mais um minutinho e aí eu vou pro próximo, eu vou pro 5, tá? Já pensou, tia, se nós tivesse 3 presidentes? Que regaço que ia ser? Minha nossa, complicado, né? É porque todo Aham, lugar que é onde mais que um governa, manda, vira bagunça, né? é verdade, porque um vai dar uma ideia, o outro não vai aceitar, o outro vai achar ruim. É. Aí a coisa fica meio complicada, né? Pra nós, principalmente pra nós, né? E a Sim. sociedade. Com um já é ruim, tia. Pensa com 3. Aham, Nossa senhora. senhora. Ai, ai. Vocês são demais. Bom, aí fizemos o 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou lendo a questão 5, a gente Não, vai pera, tentar... Ô, Augusto, eu vou lendo a questão 5 e tá tia, eu ainda tô mostrando fazendo aí. a 3. Tudo bem, você vai corrigindo enquanto eu vou fazendo, porque os seus amigos também já terminaram. E tá compartilhando a tela. Mas eu posso falar o que eu escrevi na 4? Pra ver se tá certo? Você não falou aquela hora que você estava comentando? Não, não, mas vai Você vai que falar de eu novo? sem querer escrevi errado. Não, Tá, tudo senhora. bem. Tudo bem, fala Sim. novamente, vai. Antes de eu ir pra 5. Eu coloquei assim, porque os patrícios estão descontentes. Não, tá faltando mais coisa aí. Tá descontente com o quê? Né, Você precisa completar. Descontente Estão com o quê? descontentes Com com a as... forma despótica do rei Tarquínio. Aplica um golpe de Estado, né? Aí você tem que completar. Tá aí, ó. Ô, Augusto, você tá vendo a tela Mas só que compartilhada? estava descontente. Você tá vendo a tela compartilhada? Tá Algum grifado aqui, ó. completa. Aqui, ó. Mas eu coloquei que eles estavam... Sim, Então, por favor, não complete. posso deixar Augusto, a gente já falou que está incompleto, Augusto. com as leis. Augusto, tá incompleta, você completa, ok? Seguindo. Exercício 5 agora, pessoal, na página 369, tá? Vamos analisar primeiro a pergunta. Em relação à organização social romana, durante o período monárquico, assinale a alternativa correta. Eu vou ler todas elas, tá? Aí depois a gente vê qual que se encaixa melhor. A. Os patrícios eram submetidos ao trabalho forçado em razão de dívidas. B. Os clientes eram homens livres, dependentes dos patrícios, que lhe prestavam serviço em troca de proteção ou de terras para cultivar. C. Os escravizados constituíram, nesse período, a maior parte da população. D. Os plebeus eram os membros das famílias ricas romanas, que possuíam grandes porções de terra. E os escravizados e os plebeus foram grupos sociais que surgiram em um período mais tardio em Roma. E aí, pessoal? Eu acho que é a B, tia. A B? Ô, tia, Quem mais acha que é outra tem alternativa? uma Acho que é pergunta. igual. Pode falar, Augusto. Tia, eu tenho uma pergunta na 4. Ah, Augusto. Até de despótica do rei Tarquínio. Eu posso deixar até aí a resposta? Não, coloca completa, Augusto. Por favor. Augusto, a Por tia põe a favor. resposta. Tá. É porque é para fazer igual a dela. É o que está no seu material, na sua apostila. Nós estamos falando sobre os exercícios da sua apostila. Então, né, Léo? Por favor, né, Augusto? Continuando. Quem mais acha que é a B ou acha que é outra alternativa na 5?
Vocês concordam com a Nicole, então? Eu concordo com Porque tá falando questão anterior. Isso, Caio. Isso, Gabriel. Muito bem. Né? A questão 5, tá? É a alternativa B, que tá aí na apostila de vocês, ó. Tia, eu tô gostando de Roma. Tá gostando de Roma? Olha lá, ó. Eu tô. Os clientes eram homens livres, dependentes dos Eu tô patrícios, copiando a que lhe 4, hein? prestavam serviço em troca de proteção ou de terras para cultivar. Aí aqui do lado fala, ó. Os clientes eram homens livres, dependentes dos patrícios, prestando-lhe serviço em troca de proteção ou de pedaço de terra para cultivar. Então, a questão 5 é a B de beijo, B de bola, B de Eu ainda bolo. tava copiando a 4. Olha aí, ô Augusto, eu voltei, Augusto. Olha, primeiro, olha. Tira print, Augusto. Questão 5, pessoal. 5 ficou B, B de bola. Como tá? tira, eu esqueci como tirar a print. B de bola. Vamos lá. Módulo 68. Nós temos a primeira pergunta. Todo o módulo 68 é sobre a República Romana. Antes, olha lá, 509 a.C. a menos 27 a.C., tá? Então, ao se tornar uma república, qual grupo de sociedade romana passou a ocupar os cargos políticos? Quem que foi, pessoal, que se tornou assim político logo de primeiro? Depois, claro, do rei, né? Peraí, tia, que eu lembro onde que tá. Quem que tinha prestígio? Os patrícios? Isso, muito bem. A questão 1 foram os patrícios, tá? Coloquem aí. Tia, os patrícios era bem dividem. Primeiro eles tentavam todo mundo. Depois todo mundo tinha que falar coisa pra ele. Isso Agora, mesmo. Então, ao se tornar uma república, o grupo da sociedade que passou a ocupar vários cargos políticos, coloquem aí na 1, foram os patrícios. Agora, vou descer lá agora. depois de acabar os exercícios, a gente vai voltar para trás ou vai para frente agora? Opa, só pra frente agora. Tá? Tá. Na questão 2. Qual era a importância do Senado romano? Então, vamos pensar juntos. Qual que era a importância do Senado? Tia, o órgão na político 4, depois da palavra Augusto, tio. assumindo o poder, é o mesmo? Olha aí no compartilhamento. Coloco Augusto. ali na os patrícios. Olha no compartilhamento, Augusto. Voltando, Augusto. qual era a importância do Senado romano? Era o órgão político mais importante, composto por membros vitalícios que decidiam todas as questões políticas e militares e compunha a magistratura. Bingo, a Nicole matou certinho, né? Não, O resumo aí da resposta, tá? Então, qual era a importância do Senado? Como ela falou, tá? Era o órgão aí mais importante. Os seus membros eram membros pode virar vitalícios que dependiam de todas as questões, eles discutiam todas as questões políticas, militares, né? E compunham a magistratura, ou seja, era eles que resolvia aí os problemas, né? Então, que aplicava a lei dentro da própria, vamos dizer assim, do próprio Código Romano, tá? Então, aí, vou colocar para vocês verem. Pode ir a... Ah, tá. Porque eu pensei, Pode ir, tia. que tava era composto por membros vitalícios, como a Nicole falou, tá? Que decidiam todas as questões políticas e militares e compunham a magistratura, tá? Então, essa parte aqui, vocês podem colocar. Vou esperar aí um minutinho para vocês completarem.
Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, Clara. Sim. Ah, tá. É que eu achei que vocês tinham bugado porque a tia ficou parada, travada. É o que eu falei que eu ia esperar. O Léo falou que os patrícios pareciam ser frescurentos. Eu tô dando risada aqui. Ô, Léo, sabe o termo patrício, que era a classe, vamos dizer assim, média alta, né? E sabe o termo patricinha, né? É mais ou menos isso. Ô, tia, Diga. esses membros vitalícios aí, os patrícios também estavam inclusos? Dependendo do cargo, né? Se ele assumisse algum cargo político, né? Aí os patrícios também tinham o mesmo privilégio, né? Só Nossa, quem se não eles foram. tinha, só quem não tinha privilégio, Nicole, eram os plebeus, coitados dos escravos, né? Aham, sim. Os patrícios foram bem privilegiados em tudo, né, tia? Sim, em tudo. Então, terminando aí a 2, pessoal. Aham. Hoje a gente vai corrigir todos esses exercícios. Vamos dar game over na apostila. Mas eu pensei que a gente você tinha falado que a gente ia corrigir só os que estão com bolinha. Não, os que estão com bolinha foi que eu pedi para vocês fazerem de tarefa. Que aí vocês já trazem eles feitos e a gente fica mais fácil a gente então discutir, Fazer né? com os outros. Debater. Isso. Ah, tá. Então vamos lá, para o exercício 3 agora, tá? Leia a frase a seguir. Nós estamos ainda na página 369. A República não atendia aos interesses de toda a população. Aqui já é uma afirmativa, tá pedindo para nós justificarmos, né? Porque a República não atendia aos interesses de toda a população. Posso falar, tia? Pode. Pois tinham grupos mais privilegiados que outros. Assim, os escravos não tinham direitos. Não só os escravos, né? Como algumas mulheres também. Né? Mulheres e escravos eram excluídos da política. Não participavam, tá? Como a Nicole falou, está correto. Então, os patrícios eram atendidos durante o período republicano, sendo negados direitos aos plebeus, além das mulheres e dos escravos, que não participavam da política, tá? É isso mesmo. Colocando aqui a 3. Então, aqui fala assim, ó. República não atendia os interesses de toda a população? Já está falando, né? Já está afirmando. Então, atendia só quem? Só os interesses dos patrícios, né? Então, que no caso, os patrícios que tinham seus direitos atendidos. Os direitos negados eram os plebeus, que está aqui, ó. Direitos negados eram os plebeus, mulheres e escravos. Eles eram todos excluídos da política. Ô, tia, Foi? na Roma, a maioria dos escravos também eram negros? Não, foi que eu falei para vocês até na aula passada. Os negros eram escravos só na América, tá? Lá eles não tinham, os escravos eram brancos, eram pardos, eram as pessoas que moravam lá vamos falar assim, mais no norte da África e na Europa. Quem era escravo? Era quem não tinha dinheiro, tá? Então podia ser qualquer pessoa. Então lá tinha população mais branca, né? Então quem era escravo? Era quem não tinha dinheiro. Então vamos dizer que quem era escravo era pobre. Ô, tia, por um lado, até que eles tinham direitos compartilhados, pois qualquer um poderia ser escravo, né? Isso. Mas na América, era negro e já era escravo. Isso, porque os portugueses, né, e os ingleses, eles foram buscar escravos na África.
Eles então compraram esses escravos lá. Eles compraram, negociaram pessoas lá para poder explorar elas aqui, certo? Aham. Não só no Brasil, né? Deu exemplo dos Estados Unidos também. A gente vai ver essa matéria, Nicole, no 8º ano, tá? Ok. Terminaram aí o 3. Sim. Não. Acabei de copiar, tia. Beleza. Então vamos lá. O 4 era a tarefa, né? Descreva a função das assembleias curiatas e centuriatas. Qual era a função Tia, delas? posso ler o meu? Pode. Posso ler? Pode ler primeiro, Augusto. Obrigado. Eu coloquei assim. A curiata é de curas e medicinas. O outro é de guerras, tipo coisas militares. A Assembleia Curiata apoiava-se em fundamentos tribunais e a Assembleia Centuriata apoiava-se em bases militares. Isso mesmo. Augusto, não tem aí, O meu tá. não tem essa parte da cura que você falou, tá? Vou colocar aqui para você ver e todo mundo ver também. No exercício 4, proposto que era da tarefa, aqui ó, a Assembleia Curiata apoiava-se nos fundamentos das tribos e a Assembleia Centuriata era a base militar, tá? É isso aqui para vocês colocarem aí. É a função, Então eu ó. coloco Descreva a função delas. O que elas faziam, tá? O que elas representavam. Então, a curiata representava os fundamentos tribais e a Assembleia Centuriata apoiava Então a eu base coloco que militar. a curiata é de construções. Ô tia, Que é Augusto? Eu coloco que a curiata é de. Que A tem a ver curiata, com eu coloco construção. Não tem a nada a ver com curiata é de construções. A construção. curiata Tá apoiava-se em falando em fundamentos triba. tribais. Tá aqui, Assim, ó. né? Aqui, Augusto. Você tá Então o vendo? que eu coloco? Responde e para mim daí se você tá vendo. Sim. Então, por favor, coloca aqui, tá? Eu, assim. O Léo falou que se os escravos ganhassem pelo menos um salário, Tá. 3 pão não ia ser tão ruim. Mas ao mesmo tempo, sim. Não tem como ver a matéria, mas só para saber, a gente vai estudar sobre a peste negra, sim, E eu no não 7º consigo. ano, tá? 7º ano a gente Alguém vê a tira peste negra. print. Não, Augusto, você para de ser frescurento e vai copiar. Bom, Ô tio, o que continuando, seria? pessoal. Alguém tira print. O que seriam esses fundamentos tribais? Alguém tira print, por Os favor. fundamentos Não. tribais, os fundamentos tribais é o seguinte, o Augusto, não é para tirar print, tá na tela compartilhada com todo mundo está visualizando na tela, você também está visualizando na tela, então, por favor, para de interromper a minha aula com assuntos inoportunos, tá aí, eu estou conversando, explicando a matéria para os seus amigos, para você também, e você fica toda hora atrapalhando. Está compartilhado com tempo. Eu estou deixando sempre um exercício atrasado ou outro para que dê tempo para você copiar. Então, parou. Parou. O que você tinha falado mesmo, que eu me perdi agora? Quais seriam esses fundamentos tribais? Tá.
Desculpa, voltando, tá? É importante. Fundamentos tribais era em relação, por exemplo, lembra que formava cada grupo? Que depois formaram, por exemplo, os romanos, tinha os otomanos, os etruscos, tinha as centuriatas, aí foram formando genos. Cada povo foi formando, então, o Império Romano. Então, por exemplo, como tinha 3 reis, lembra? Cada um representava como se fosse um grupo, uma tribo. Então, por exemplo, como diz aí, ó, a curiata se fundamentava nos fundamentos tribais, ou seja, de cada região. Porque não tinha leis todas iguais, tinha leis específicas para cada tribo. Entendeu agora? Então, fundamentos tribais são grupos de pessoas. Isso, por exemplo, imagina São Paulo, né? Aham. Imagina o nosso território, São Paulo, o estado de São Paulo. É dividido no litoral, na capital e no interior, certo? Aham. Então era como Certo. era antes, né? Tinha 3 reis, lembra? Em Roma? Sim. Tinha 3 reis. Então era 3 tribos diferentes. Então tinha leis para esse grupo, para esse grupo e para esse grupo. Tribais, Obrigada, tia. beleza? Então descreva a função das assembleias curiatas e centuriatas, tá? Então a assembleia curiata fundamentava nas leis tribais aí e a centuriata nas bases militares. Ok, classe? Podemos prosseguir? Sim. Ok, Léo. Eu Então, ainda tipo que os não países terminei de hoje, copiar né, tia? 3. Cada um tem uma lei. Isso mesmo, Léo. É isso mesmo. É tipo os países de hoje, cada um tem uma lei. Desculpa, minha net Só que, caiu. só que naquela época, Léo, era um único povo, né? Era o único império romano, né? Então ele dividia por 3. É isso mesmo que você falou aí no chat, tá? A questão 4. Oi, Nicole. Aí eles estavam separados, né, tia? Porque cada um tinha um governador. Isso, às vezes tinha por realidade também, né, Nicole? Porque, por exemplo, a realidade de uma tribo era diferente da outra tribo, né? Então, às vezes, uma lei não se aplicava no outro grupo, né? Aham. Então, vamos dizer assim, se tinha uma lei de rio, e lá na onde tinha a outra tribo, não tinha rio, não Então aplicava. eles eram independentes, tia? Oi, eu não te ouvi. Eles eram independentes? Sim, sim. Obrigada. Então, vamos lá, agora para o exercício 5, virando a página. Página agora 370. Eu vou lendo igual eu faço, tá? Eu leio a pergunta, leio todos, aí vocês tentem imaginar qual seria a resposta, tá? Eu pergunto para vocês. Detentores de grande poder eram eleitos pelos patrícios pelo prazo de 1 ano. 2 homens desempenhavam essa função em conjunto, de forma que um deveria autorizar os atos do outro e podia, inclusive, vetar algumas decisões. Então, evitando assim um poder absoluto. Que função era essa? Então, que função era essa? Era a função do rei? A. Era a função do cônsul? B. Era a função do senador? C. Era a função do magistrado? D. Era a função do ditador? E. O que vocês acham? Rei. Não, eu não acho que é do rei, porque o rei diz que é o poder absoluto. Quem mais acha igual ou diferente? Peraí, tia. Ah, tia, eu acho que é o consulo. Cônsul. Consulado, porque eu vim aqui na teoria e tá falando assim que para evitar que o poder político ficasse concentrado em uma única pessoa, os patrícios elegiam 2 cônsulos que Isso, ocupavam o cargo. a gente fala cônsulos, né? Cônsul. Isso mesmo. Matou a charada. Questão 5 é a B, né? Os cônsuls, certo? Certo. Vou colocar aí para vocês verem. Questão 5, tá? Questão 5, então, a B de bolo, de bola. Agora vamos para o módulo 69. No módulo 69, tem uma pergunta para a gente poder relembrar também o que foi dito na aula passada.
Então, vamos lá. A questão 1 diz assim: explique a relação entre a expansão territorial, ou seja, toda aquela expansão que o Império Romano foi tomando para si, porque eles foram, pessoal, tomando um monte de lugares, né? Até lugares onde os gregos dominaram, os macedônios dominaram, como Alexandre o Grande, né? E assim sucessivamente. E as lutas dos plebeus por seus direitos. Então, explica a relação entre a expansão territorial romana e as lutas dos plebeus por seus direitos. Então, aí é pra gente explicar as duas em uma só. E aí? Tia, eu vou tentar. Eu acho porque como Roma saiu conquistando vários lugares, os plebeus ficaram sem terra e começaram a lutar pelos seus direitos, porque eles ficaram sem direitos de nada. Isso mesmo. Quem mais, pessoal? Alguém achou aí a resposta? Então, vamos lá. Como eu havia dito, e a Nicole agora confirmou, né? Então, qual a relação aí entre as expansões territoriais? Então, tinha muitas campanhas militares. Os plebeus perceberam que o exército romano dependia muito da participação para ter sucesso. E isso passaram a ter muitas lutas, né? Lutas pelos seus direitos. Então, a gente vê que os plebeus, eles, coitados, né? Sempre estavam lá lutando pelos seus direitos. Então, eles estavam sendo, vamos dizer assim, de uma certa forma, usados economicamente falando, porque eles trabalhavam nas plantações, né? Tudo que eles plantavam, eles tinham que dar parte também para o Império Romano através dos impostos, né? E assim sucessivamente. Então, as lutas dos plebeus pelos seus direitos eram somente para poder ter seus direitos reconhecidos, né? Eles queriam também participar, já que eles participavam do trabalho, da economia, né? Mas eles não eram ouvidos, né? A voz deles não era ouvida, né? De uma certa forma. Então, é uma questão mais política, né? Tudo bem? Deu para entender o que eu falei? Sim. Então, vamos lá ver a resposta, tá? Então, aqui na perguntinha, explica a relação entre expansão territorial romana e as lutas dos plebeus por seus direitos. Então, eu espero que vocês reconheçam aí que, durante essas campanhas militares, os plebeus perceberam que o exército romano dependia muito da sua participação para ter sucesso. E aí, por isso, passaram a lutar pelos seus direitos. Eles viram que, vocês querem dominar mais território? Mas vocês precisam de mim, vocês precisam dos plebeus. Então, eu luto, mas me dá direito. Essa é boa, né? Uhum. Vou dar um minutinho aí para vocês copiarem, tá? Eu vou lendo enquanto isso. Tem um textinho para a gente analisar. Leia o texto a seguir. Então, temos aí um textinho, que é um quadradinho, na página 370, tá? Que fala assim: em 494 a.C., os plebeus retiraram-se para um dos 7 montes de Roma. O Monte Aventino, recusando-se a defender a cidade, enquanto não fossem cedidos direitos políticos a ele. Sabendo que ele não poderia se defender sem participação dos plebeus, os patrícios resolveram ceder à pressão.
e criaram o Concilium Plebis, o tribunato da plebe. Então, o Concilium Plebis era o tribunato da plebe, era onde então a plebe, né, levava as suas colocações, né, as suas reivindicações. De acordo com o texto, qual foi, essa questão aqui era que era tarefinha de vocês. De acordo com o texto, qual foi a estratégia utilizada pelos plebeus para conquistar os seus direitos? Posso falar? Eu posso falar? Posso falar? Pode falar, Augusto. Tia, eu coloquei assim. Foram embora e subornados para que voltarem em troca dos seus direitos. Por causa que, assim, eles foram embora, assim, ninguém ia dar certo, eu tô querendo dizer, entendeu? E aí eles, tipo, que Posso falar? subornaram, e os outros pediram pra voltarem em troca dos Depois, direitos. Isso mesmo, tá certo, Augusto. Essa daí você pode deixar, ela tá certa, tá? A A está correta. Quem vai Eu falar coloquei depois? foram até Quem vai direitos. falar? Caio. Pode falar, Caio. Pode ser Nicole. Não, pode ser Nicole. Ok. obrigada. Eles recusaram defender a cidade enquanto não fossem cedidos os direitos políticos a eles. Isso mesmo, correto. E você, Caio? Mesma coisa. Mesma coisa, né? Perfeito. Então, a questão 2 aí da interpretação, né, do texto. A, tá? Para quem aí tá na dúvida, vou colocar aqui para vocês. Qual foi a estratégia utilizada pelos plebeus? Então, como que eles realizaram, então, essas conquistas, né? Então, aqui fala, ó, os plebeus subiam o Monte Aventino, como tá lá no texto mesmo, viu, gente? Deixando Roma em defesa, colocando assim a cidade em risco, assustando os patrícios que precisavam deles para protegê-los. Lembra que eu falei na questão anterior? Que eu disse para vocês o seguinte, eu falei, olha, eles perceberam que os plebeus que iam para o exército e os patrícios precisavam dos plebeus. E aí foi o que eles então fizeram aí, fizeram como se fosse um acordo, né? Ok? Questão 2A. Ok. Vou esperar um minutinho aí pro pessoal terminar. Todos, Léo? Vou corrigir todos, tá? A tia quer dar checkmate na apostila. Isso, game over. É game over, checkmate. Bom, já deu um minutinho, vamos para B. Qual era a função do tribunato da plebe? Quem realizou aí a pesquisa? Pode Posso falar? Eu posso Pode, falar? Caio. Caio vai falar primeiro. Era representante do manifestada por eleito pelos plebeus, com poder de veto sobre as decisões do governo que prejudicassem a plebe. Ele não podia ser preso ou punido pelo Estado. Perfeito, resposta completíssima. Correto. Fala, Augusto. Eu coloquei assim na B. Garantir os direitos dos plebeus. Precisa completar, viu, Augusto? Garantir os direitos dos plebeus? Completa com. Eu vou compartilhar aí a resposta, tá? Sim, coloquei isso. Eu posso falar o meu? Pode, Nicole. Aí você. De Aí proteger os depois plebeus. você. É só olhar aí, Augusto. Deixa a Nicole falar. Fala, Nicole. De proteger os plebeus.
Isso mesmo, proteger os plebeus, né? Então, qual era a função do tribunato da plebe? Então, era um órgão que era representante do povo, eleito pelos plebeus, com poder do veto, igual o Caio falou, né? Sobre as decisões do governo que prejudicasse a plebe. O tribuno não podia ser preso ou punido pelo Estado. Essa é a resposta mais completa, tá? Igual o Caio Então, falou. o que que eu... Tudo. Então, o que que eu... Ô, Você tia, pode posso falar? acrescentar, você pode Não, eu não acrescentar, sei o que eu Augusto. posso resumir. Você vai ouvir que eu tô falando com você. Você pode acrescentar toda essa parte que eu grifei na sua resposta. Fala, Caio. A minha bateria tá quase acabando, tá 22%. Se eu sair da aula é que ela acabou, tá? Tá. Ok. Enquanto isso, vocês vão A minha tá em completando. 4. Vocês vão completando aí. Eu vou lendo o exercício 3, Alguém, que ele é vai... de múltipla escolha, tá? Então, vamos lá. Alguém pode tirar Exercício print pra mim, 3. por causa que eu tô com Ninguém vai 4% de tirar 371. print, bateria. ninguém vai tirar print, você vai copiar. 371, classe. As lutas sociais. Por favor, Ô, Augusto, se você continuar me atrapalhando, por eu favor. vou tirar você da sala e mandar a gravação, o vídeo, seus colegas falarem de você na coordenação, que você está atrapalhando. Tia, você tá me escutando? Ou melhor, eu vou colocar a Adriana aqui na sala agora. Se você ler no chat, tem um monte de amigos seus que já falaram sobre o seu comportamento que você está atrapalhando. Tá aí no compartilhamento, Augusto. É só você olhar. O tia, ele tá falando que a bateria dele tá com 4% e 3% ele não vai conseguir copiar o resto. É isso que ele tá falando. Mas é só terminar de copiar. Tá aí, parado, no compartilhamento. Ou ele tira print mesmo, né, tia? Depois ele copia. Não, gente, ele quis dizer depois, se a bateria dele acabar, quem que vai? Ele não vai Por conseguir que tirar print. que, por que que ele não tira print? Por que que a gente tem que fazer isso? Por que que a gente é responsável por isso? Eu tiro o print e mando pra ele depois. Então, é isso que ele tá pedindo. Tá bom, acabou o Eu tinha assunto. esquecido como Eu acho tirar que print. cada um tem que tirar o seu print. Acho que cada um tira o seu print. Se você tá com o seu celular, você tira o print do seu celular. Não esqueceu. Voltando, É, se tia, me bateria. atrapalhar, Esqueceu nada, eu Augusto. vou tirar Esqueceu da nada. sala, gente. Eu tenho tempo e o tempo tá todo destinado para fazer a correção dos exercícios. Não para ficar discutindo quem vai tirar print e quem não vai tirar print. Tá? Cada um tira print do seu celular. E se não, se perder, tá sendo gravada a aula, tá? Bom, continuando. Ou então coloca aí o celular para carregar na tomada e vai acompanhando a aula. O meu celular tá carregando, tá aqui, ó. Ó, tá carregando, ó. Tá carregando. Então, não tem carregador? Por favor, né, gente? Sem atrapalhar a aula. Vamos lá, continuar. As lutas sociais caracterizaram o início da história da República Romana e foram protagonizadas por dois grupos. Então, a gente vai tentar descobrir quais são esses dois grupos que está sendo pedido aqui. Durante 200 anos, entre 494 e 287 a.C., viram-se envolvidos em muitas reivindicações e negociações, nas quais um grupo buscava atingir e garantir seus direitos sociais e políticos. Os grupos que protagonizaram esse conflito foram A. Patrícios e senhores de terra. B. Plebeus e trabalhadores. C. Romanos e cartagineses. D. Plebeus e rei. E. Patrícios e plebeus. O que vocês acham? Eu acho que é a E, tia. Não tenho certeza, mas acho. E aí, pessoal, quem mais? Acha igual ou diferente? Olha, tia, eu também acho a mesma coisa, Nicole. Os dois estão corretos, né? Patrícios e plebeus aí lutavam, né, pelos direitos das suas classes sociais, né? Tanto é que a gente fica o tempo todo aqui falando patrícios e plebeus, né? Que é quem estava disputando aí as questões políticas, tá?
Então, a alternativa, o exercício 3, a alternativa correta é a E de escola, tá? Vamos descendo aí. Ô tia, os patrícios e os senhores de terra, eles estavam na mesma classe social, né? Sim, estavam. Obrigada. Agora o próximo, eu vou deixar vocês tentarem fazer agora, tá? 3 minutinhos para vocês fazerem. Verdadeiro e falso. Não, 1 minuto para cada uma, tá? Porque aí eu sei que vocês têm que procurar no material. No exercício 4 é verdadeiro e falso. Então, vocês leem a primeira, segunda, terceira e a quarta. E aí tem a bolinha para vocês colocarem se é verdade ou se é falso, tá? Ok. Meio-dia eu começo a corrigir a 4. Então, fiquem atentos. Então, vamos lá. Claro. No exercício 4, nós temos as verdadeiras e falsas, né? A lei das 12 tábuas garantiu aos plebeus a segurança de terem leis escritas, que substituíram as leis orais, evitando, assim, ficassem sujeitas a interpretações favoráveis aos patrícios. O que vocês acham? Essa é verdade ou essa é falsa? Verdadeira. Verdadeira. O que mais, pessoal? Hein, pessoal? Todo mundo concorda com a Nicole ou não? Não. Você acha que é falso, Caio? Primeira Eu acho. é verdadeira? Isso é verdadeira, tá? Por que é verdadeira, pessoal? Os plebeus, né? E a segurança de terem as leis escritas. Quando fez a lei das 12 tábuas, garantiu aos plebeus que não tinham participação política, garantia das suas leis. E as leis, né, eram substituídas por leis orais. Então, tipo, ninguém podia mais falar que não existia essa lei, porque estava lá escrita, né? Certo? Então, a primeira é verdadeira. A segunda é falsa, tia? Eu não li ainda. A segunda, os plebeus, apesar de todas as conquistas, não conseguiram o direito de ocupar cargos de magistratura. Verdadeira ou falsa, pessoal? Eu acho que é verdadeira. Falso. É falsa, muito bem. Os plebeus, gente, olha lá, apesar de todas as conquistas, não conseguiram os direitos de ocupar cargos de magistratura. Só os patrícios que conseguiram, né? Então, é falsa. Primeira é verdadeira, segunda é falsa. Vamos para a terceira? Sim. A lei Licínia aprovou o fim da escravidão por dívida. E a lei Canuleia permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Então, a lei Canuleia permitia o casamento entre patrícios e plebeus? É verdadeira Sim. ou é falsa? Verdadeira. Verdadeira, né? Muito bem. Então, essa é verdadeira. Então, ficou verdadeira, falsa, verdadeira. Vamos para a última. A lei Licínia não libertou aqueles que já tinham se tornado escravizados por dívidas antes dela, mas somente foi aplicada aos casos ocorridos após a sua criação. Então, só depois da sua criação que aí as pessoas passaram a ser livres. Verdadeira ou falsa? Falsa. Porque, tia, a lei Licínia, ela libertou os escravos que já tinham suas dívidas pagas.
Sim, mas é só depois da sua criação. Quem tinha antes, não. Tá? Então tá certa. Então é verdadeira? Essa é verdadeira também. Então Então ficou ficou verdadeiro, verdadeira, falso. falsa, verdadeira e verdadeira. Tô compartilhando com vocês aí, pessoal. Só confirmar. Exercício 4. Primeira verdadeira, segunda falsa, terceira verdadeira e quarta Eu não verdadeira. entendi. Por que ela é verdadeira? Ela é verdadeira porque, olha só, antes dela, quem já tinha se tornado escravos por dívida, vou ler. A lei Licínia não libertou aqueles que já tinham se tornado escravizados por dívida antes dela. Então, antes dela, quem já tinha sido escravizado, né, não conseguia se libertar. Só depois da criação dela. Então, por exemplo, se foi ontem, não. Se foi hoje, a partir dela, sim. Entendeu, Ah, Nicole? entendi. É que eu interpretei errado. Ok. Tudo certo. Agora a Porque questão... Pode falar, Nicole. se não tivesse antes dela, seria falsa, né, tia? Isso mesmo. Obrigada. Nada. Na questão 5, do plebiscito, surgiu em Roma. Atualmente, o termo ainda existe. Eu falei para vocês que no Brasil teve ainda 2 plebiscitos, né? Um para poder descobrir aí se o Brasil ia ser uma constituição federal ou parlamentarista, né? E o outro plebiscito foi em questão da legalização das armas, tá? Que foi tipo um referendo, né? Então, o que foi o plebiscito em Roma? Lá em Roma, eu falei para vocês Eu de início. posso ler? Por favor, diga aí, Augusto. Certo. Eu coloquei assim, tipo a ONU da Roma Antiga. Por causa que a ONU é o Trago das Nações. Né? Peraí, eu não entendi. Fala de novo. Tipo a ONU da Roma Antiga, por causa que é as nações lá. É a Roma. Só que da Roma. Não, Augusto, não está correta, tá? O que foi o plebiscito na Roma Antiga. Não é algo que tenha sido parecido, e sim que aconteceu, tá? Fala, Nicole. Então, você pode apagar. Eles passaram a votar para escolher as leis. Eu não ouvi direito. Eles passaram a votar para escolher as leis. Isso, eles passaram a votar para escolher as leis através de uma assembleia, né? Que essa assembleia era a assembleia da plebe. Acrescenta aí, Nicole, a assembleia da plebe, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, o que foi o plebiscito, né? Foi, então, por meio de voto, ó. Por meio do plebiscito, as leis foram votadas pela assembleia, tá? E passaram a ser válidas para todos, ok? Ok. Oi, Augusto. Tia, Oi, eu corrigi, vê se tá certo. pode falar. Eu corrigi, vê se tá certo. Eles passaram a votar para as leis com uma assembleia. Eu quis dizer assim, votar para decidir as leis. Entendeu? Eu vou entender. Certinho, certinho, tá? Tá correto. Eu acho que o Augusto não está escutando direito, porque toda vez que faz uma pergunta, você responde e ele faz de novo. Eu percebi também. Augusto, você tá escutando a tia? Só uma pergunta. Teu fone tá certinho? Vai ficar... Eu Eu tô fone. sem fone, por causa que eu tô Você tá com fone certinho no ouvido? Não, ele não tá usando o fone por causa que ele tá usando carregando o celular. Eu não tô nem com fone. Então você providencia um fone pra você Às vezes dá uma compreender. travada. Às vezes dá uma Sim. travada. Você fala. Tem que ficar pertinho Não, é da por causa, internet. não, é por causa do carregador. Tem fone, mas Providencia aí, tá? Na próxima aula.
Bom, pessoal, vamos para a próxima? Não, Nós fizemos já a tem fone 5A, aqui, só agora vamos que é para a bateria. 5B. Sim. Ô, tia, ele Pesquise tá o sem atual fone, conceito tá de não tá plebiscito usando. no Brasil. Ô, Pesquise tia, o atual conceito de plebiscito no Brasil. Então, como que é atualmente o Posso ler? plebiscito? Pode. Hoje em dia, o plebiscito é convocado Cidadania. antes da aprovação da norma, ato É a cidadania. legislativo ou administrativo. E são os cidadãos, por meio do voto, que vão aprovar ou não a questão que lhes for submetida. Isso mesmo, né? Como tá aí, ó. Atualmente, né, o termo está O relacionado à que é a cidadania? convocação dos cidadãos para aprovar ou rejeitar uma questão importante para um país por meio do voto. O plebiscito está previsto na Constituição Federal Brasileira. Então, o que é o plebiscito? Né? É a convocação dos cidadãos para aprovar ou rejeitar uma lei, né? Uma questão, tá? Coloquem aí, pessoal. Vou dar um minutinho aí Hoje, para vocês continuarem, tá? Completando. Vamos então para a próxima. Na página 372, temos lá um exercício com duas colocações. A primeira, em relação à expansão territorial romana, apresente as suas principais consequências econômicas e sociais, tá? Então, vamos analisar a primeira econômica. Como que se formava a economia romana? Primeiro, a gente não pode esquecer que eles faziam comércio marítimo, né? Primeira coisa. Depois, a maior parte das riquezas estava nas mãos dos patrícios, né? Quem tinha mais dinheiro. Os plebeus, eles eram pequenos proprietários só de terra, tá? Ok, pessoal? Ok. Então, vamos lá, ó. Todo mundo acompanha junto. Então, parte econômica, tá? Os patrícios, ó, primeiro eles eram, faziam o comércio marítimo, então, potência aqui, ó, mercantil marítima. Coloquem aí na 1A. Eu vou falando devagarzinho, vocês vão completando. Então, mercantil marítimo, podem colocar até assim, em cada linha, tá? tia, eu caí. Eu tô na questão 1 da página 372. Acabei de mostrar a primeira parte.
Obrigada, tia. Então, apresente as consequências. Então, eles tinham Tia, você pode voltar mercantil rapidão ali? marítima. Depois, patrícios passaram a concentrar a riqueza em suas mãos. Depois surgiu aí os pequenos proprietários, né, que eram os plebeus, que se enriqueceram aí. Como fala aqui, ó, surgiu um grupo de sociedade formado por plebeus. Os pequenos proprietários viam suas terras passar para as mãos dos patrícios. Então, qual era a outra parte? Formando os plebeus enriquecidos. Coloquem aí, plebeus enriquecidos. Um assunto embaixo do outro aí, porque tem bastante linha. Tia, o que que... Você pode voltar no último grifa-texto, por favor? Eu volto quando eu terminar essa daqui, Augusto. Seus amigos estão acompanhando. Você Os pode me plebeus falar qual era no último? Os plebeus enriquecidos. Aí a gente pode colocar os patrícios, que recebiam aí pagamento das dívidas dos plebeus, né? Os patrícios, que recebiam pagamento das dívidas dos plebeus. E por último, mão de obra escravizada. Vamos para a próxima. Na B, tá assim, ó. Social. Ô, tia, pera. Ah, ô Augusto, tá aí. É só você Tia. copiar. É só você Tia. copiar. Augusto, está aí em Eu cima. tenho uma coisa para perguntar. Diga. Ô, tia, mas tem uma coisa que eu não sei se tá certo. Fala. Sabe a parte ali, concentrar cada? Qual é Ô, tia, sabe a parte Sim, concentrar cada? vez mais riquezas. Qual é a próxima palavra? Depois é plebeus enriquecidos. Plebeus enriquecidos. Tá, e a última. Não, eu escrevi plebeus enriquecidos, mas a última ali, a última questão, antes dessa, era brasileiros, a última palavra? Não tem brasileiros aqui, Augusto. Nós estamos falando de Roma, Augusto. Não, antes. Tô dizendo antes. Antes de plebeus enriquecidos? A última questão. Que última questão? Eu não tô te entendendo. Eu tô dizendo antes da A última palavra era... Sabe a última palavra antes da... Constituição Federal Brasileira. Constituição Federal Brasileira. Voltei aqui, ó. Constituição Federal Brasileira. Bom, pessoal, vamos para a próxima. B. Sem discutir. B. Nas sociais, o que houve? Houve o aumento da desigualdade, muitas pessoas desempregadas, muitas doenças por conta das epidemias, que, na verdade, acabava acometendo as camadas populares, ou seja, matando muita gente. Então, o que aconteceu na época romana, tá? Então, vamos colocar aí, ó. Houve o aumento da desigualdade social, dos desempregados e epidemias, tá? Nossa, tia, a econômica teve bem mais coisas. Bem mais coisa.
O Otávio tá na sala? Só um minuto, tia, que eu vou conferir pra você. Não, tia, ele não está. Ele deve ter saído porque a bateria acabou, tia. Então, saiu a Sâmia, o Otávio e o Danilo. Eu tô quase. Isso, Léo, tá certa a sua resposta. Tá certo, tá? Como você escreveu aí no chat. Pode deixar assim, tá? Ô, tia, você acha que dá pra conseguir terminar? Ah, eu acho que não, né? Ainda Infelizmente falta não. mais uma página. Bom, exercício 2. A expansão de Roma foi responsável. Aí a gente tem algumas afirmativas para descobrir qual tá certa, qual tá errada, tá? Então vamos lá. Primeira, pelo desaparecimento da cultura helenística no Mediterrâneo. Pessoal, desapareceu a cultura helenística no Mediterrâneo que o Alexandre o Grande, conquistador, disseminou lá? Peraí, tia, eu tô lendo aqui. O Alexandre o Grande ele não contribuiu com a cultura helenística, o conhecimento? Então ela não desapareceu, tá? Então tá errada. A 2, pela transferência do eixo econômico mediterrâneo para o Atlântico. Ainda não tinha começado as colonizações na América, tá? Porque isso aqui foi antes de Cristo. Entenderam? Aham. A Então tá 3, errado. tá errada também. A 1 e a 2 tá errada. A 3, pelo aumento do número de escravizados? Sim, né? Pela transformação da República Romana em Império? Sim, também. Foi o que aconteceu, né? A transição. Tá? Então, qual alternativa é a correta, classe? AD. A D de dedo. 4 e Bem, 3. isso. Ô, tia, olha, o Danilo, tia, ele entra mais no céu, então a bateria dele não acabou, não. Deve estar fazendo alguma coisa. Tá certo. Tia do céu, hoje os motoqueiros estão atacados, hein? Sim, aqui também passa uns bem barulhento. Quem que tá com o nome Cláudio Santos aí? Não sei, eu acho que é o Otávio, tia. Então ele tá. Por que não responde na aula? Eu tava falando que ele não tava, mas ele tá. Não, ele tá conectado, mas não tá presente aqui, né? Questão 3. O que levou ao aumento do prestígio? Que isso? Não entendi, Léo. É que é um vídeo de moto, essas coisas. Ah, tá, entendi. O que levou ao aumento do prestígio dos grandes generais durante o período da crise na República Romana? Então vamos lá. O que levou ao aumento dos prestígios dos generais? Primeiro, a influência deles, né? E eles também tinham apoio do exército e dos plebeus, né? Porque muitos plebeus também não se tornavam, vamos dizer, soldados militares, né? Para poder defender Roma, tá? Sim. Então vamos colocar aí, ó. Tinha uma coisa legal de Roma, pelo menos, é que não tinha essa barreira que eles não podiam virar outra coisa. E isso eles poderiam poder se tornar outra pessoa com uma classe maior. E quem também era de uma classe, vamos dizer, economicamente mais rico, eles também poderiam cair, né? Poderiam virar escravos, né? Como assim? Uai, quem era patrício e se contraía muitas dívidas e não pagava suas dívidas, ele poderia virar um plebeu, um escravo. Casaram um com o outro, né, tia? Isso, ou então ele tinha muita conta, muita dívida, pegava um dinheiro emprestado e não pagava, e aí acabava sendo escravo de um outro patrício. Do mesmo jeito, né? Tipo, vai ser escravo do mesmo jeito. Isso, se tornando escravo do mesmo jeito, tá? Agora vamos para a tarefa, que é o exercício 4, da página 373. 373. Qual o objetivo? A gente vai fazer só esse, tá? Depois, na próxima aula, a gente continua.
porque não vai dar tempo. Esse vai ser o último exercício que a gente vai corrigir, tá? Exercício 4, então. Qual o objetivo da política adotada aí pela política do pão e circo? Quem gostaria de falar? Eu, tia. Fala. Quem mais depois? Queria falar? Eu. Ok, Augusto. Então fala, Nicole. Eu falei primeiro. Fala, Nicole. Não, foi a Nicole que falou Falei primeiro. Gente, para de brigar, de Eu coloquei disputar. Por favor. Nicole. Dava o circo que Ah, tinha Nicole, lutas, Nicole, 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 etc. Nicole, Eu também Nicole. dava pão. Augusto, calma. Deixa eu Vai, falar, Nicole. deixar a Nicole falar. Vai, Para Nicole. acalmar, para acalmar os desempregados, Roma instituiu a política do pão e circo, que reunia grandes multidões em estádios, fornecendo-lhes vinho em pão, enquanto elas passavam o tempo assistindo aos espetáculos oferecidos pelo Estado. Enquanto assistia às atividades arquicenses e ao combate dos gladiadores, o povo se aliava. Nossa, eu escrevi tão correndo que nem eu tô entendendo. Isto é, esquecia-se de seus problemas. Isso mesmo. Tia, Igualzinho tá na resposta aí, né? Que eu compartilhei com vocês. Ela basicamente colocou tia. tudo aí, né? Para acalmar a população desempregada, Roma instituiu a política do pão e circo. Isto é, reunia grandes multidões Tia, em estádios, não, tia. fornecendo-lhes vinho e pão, enquanto eles passavam o tempo assistindo espetáculos oferecidos pelo Estado, enquanto assistia às atividades circenses e ao combate de gladiadores. O povo alienava-se, isso é, esquecia de seus problemas, igualzinho a Nicole falou. Fala, Augusto. Depois você fala, Gabriel. Tia, eu coloquei assim. Pera. Preciso tirar uma print aqui rapidão. Eu coloquei assim na minha 4. Dava o circo que tinha lutas, vírgula, entretenimento e etc. E também dava. Para porque Ó, parou assim, lutas, aí Pronto. depois sua voz travou. Fala pra mim. e a net tá bugada. Travou, Augusto. Fala de novo. Eu Você parou coloquei em lutas. assim. Dava o circo que tinha lutas, vírgula, entretenimento, vírgula, entretenimento e etc. E também dava pão. Pão e vinho. Pão e vinho, tá correto. Fala, Gabriel. Tia, o legal da Roma, porque quando alguém participava e ganhava o torneio, tipo, o presidente ou algo do tipo assim, que era o dono da cidade lá, o cara que ganhava, ele ganhava rosa, essas coisas, né? Normal. Ele ia lá pra cá, ele ia junto com sei lá, tio, o nome quando era antigamente que eles chamavam lá. Eles pegavam Sabe? os gladiadores que eram escravos, que eram prisioneiros, para poder levar Aí pra lá. mas não é que soltava a liberdade, mas eles comemoravam, assim. Isso mesmo, pessoal. A gente finaliza, tá? Agora, Danilo e Sâmia não estão presentes, tá? E a gente continua aí na Tia, próxima. a Sammy, ela tava na aula, ela falou que a bateria dela tinha acabado. Tá, ok. Gente, vocês têm que providenciar carregar, tá? Ok? Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, tchau. Tia. Tchau, tchau, amiga. Tchau, tia. Até semana que vem. Fique em paz, Nicole. Eu deixo todo mundo falar. Com certeza, toda a aula. É só esperar. Hoje eu achei estranho porque a Gi não falou. Sim, a Gi ficou quietinha, né? Sim. Tchau, Léo. Tchau, tia. Tchau, Nicole.